Eu vou dar um início aqui no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 8, versículo de número 26. Eu gosto desse texto, mas eu não vou me deter muito nele, porque eu quero ver o inverso disso daqui, ou a parte mais leve, porque hoje nós estamos num culto de cura e libertação. Glória a Deus. Aleluia. Gosto disso, porque Deus me levantou com uma certa autoridade para isso. E fico meditando, encantada com o poder do nosso mestre. Aleluia. No capítulo 8, versículo de número 26, diz assim: então rumaram para a terra de Genezareno, ou em outras traduções diz Gadareno, em Gadá, fronteira com a Galileia. Quem rumou para lá? Jesus e os seus. Aleluia. E logo desembarcar, veio à cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma. Porém, vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamou, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, ó Filho de Deus Altíssimo? Aleluia. Rogo-te que não atormente-me. Porque Jesus ordenara ao Espírito que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso em cadeia e grilhões, tudo despedaçava e era impedido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entre ele muitos demônios. Tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de porcos. E ele viu a saída. Aleluia. Disse: Jesus, então me manda entrar nesses porcos. Jesus permitiu. Mas Jesus permitiu porque já sabia que eles iam cair no espenhadeiro. E ali se afogaram todos. Aleluias. Glória a Deus. Sabe, amados, viver um entendimento de quanto vale a nossa plenitude em Deus. E o que somos hoje no Senhor. Como eu me sinto hoje diante da presença de Jesus. O que Jesus representa hoje na minha vida. Aleluia. Qual a porcentagem hoje que eu posso dizer que eu dedico a Jesus? Qual o tempo que reservo
para servi-lo. E que qualidade é essa? Porque eu confesso para vocês, hoje, como eu não ia pregar, não tinha me preparado e estava muito cansada. Hoje eu estava muito cansada. Peguei muito sol, trabalhei bastante. E na chegada eu comecei a conversar com meu pai. E disse: olha, Jesus, eu estou tão cansada hoje. Mas por ti eu faço qualquer coisa. Porque cansado e descansado eu estou em ti. Glória a Deus. Trabalhando ou parado eu estou em ti. Dormindo ou em pé eu estou em ti. Eu gostaria de viver 100% em ti. Então de mim eu nada tenho nem posso dar, mas faz alguma coisa. Se eu sou tão somente um instrumento e tu é quem és o condutor de tudo, eu vivo na tua dependência. Glória a Deus. E o texto diz que Jesus ia com os seus a rumo da fronteira da Galileia. E logo, eu não posso imaginar que Jesus sabia da história desse homem e que não ia haver o dia que ele ia em busca dele. Porque isso aqui era fama. Todos sabiam. Havia desvio de todos os lados para que não encontrasse mais ele, porque sabia que a morada dele era nesse sepulcro. O que me chama a atenção, amados, mais do que qualquer coisa, foi o estado qual essa pessoa chegou. Ele não nasceu assim. Ele não nasceu assim. Não sabe se explicar o porquê que demônios em si, ele tem a preferência por determinadas pessoas. Que por mais que a gente acompanhe, por mais que você trabalhe com libertação, tem casos que só o Senhor pode fazer, porque de nós não temos recursos para trabalhar. Glória a Deus. E esse caso foi um. Cogita-se que eu não estudei sobre isso, não tenho certeza. Dizem que esse homem passou por uma decepção, segundo alguns estudiosos, e passou a beber. Ele vivia de álcool. Eu falo assim porque eu não encontrei estudos sobre isso, mas alguns pregadores falam sobre isso. E cada dia que passava, ele se enchia mais. Entram os primeiros, e uns vão chamando os outros. E quando percebe, ele disse: quem é você? Ele disse: legião. Ou legiões. Ele já não tinha mais personalidade. Ele já não tinha mais nome para ele próprio. Ele vivia no comando de mais de 2.000 demônios. Já não tinha mais o que comer, porque ninguém se aproximava dele, porque os que se aproximavam, ele matava. Não tinha grilhões, não tinha corrente, não tinha nada que prendesse, pois era muita força.
eram muitos. E mesmo assim ele ainda quebrava, fugia os sepulcros. E Jesus disse: saia dele. Saiam dele. Aleluia. Foi a ordem que Jesus deu. E que poder? Quem é o dono do poder? Aleluia. Quem é Jesus? Glória a Deus. Sabe o que é que muitas vezes eu não acredito muitas vezes no que eu estou vivendo? Porque a gente simplificou tanto o dono desse poder, deixou ele tão igualado a nós, que paramos com a nossa fé, ficou limitada. Estamos vendo Jesus como algo simples e comum sempre. Então, nós estamos mirrando os nossos milagres. Muitas vezes tem uma cura ali, nós não temos mais fé o suficiente de receber aquela cura, porque Jesus é simples, Jesus está no meio de nós, mas porque os nossos olhos não viram, nós não valorizamos mais esse poder. Ele disse: sai dele. Glória a Deus. E eles tremeram na base. E nós vamos para onde? Olha a preocupação que era só uma ordem. Sai dele. Era tão somente uma ordem. Não era muito fácil de sair. Mas eles disseram: não, nós vamos para onde? Para o abismo? Não queremos entrar em alguma coisa. Porque demônio precisa de um corpo para viver. Ai, presta atenção. As pessoas muitas vezes se enganam. Acham que ele só atua quando manifestamos. Mas às vezes nós somos libertos, cheios do Espírito, e ele está ali sugando a enfermidade em nós. Ele pode estar localizado ali. Por isso que não essa questão de libertação, ninguém é liberto, completamente liberto. Nós somos cheios do poder de Deus, com a autoridade que Deus nos deu para viver bem liberto. Só que muitas vezes nós não tomamos posse dessa autoridade. Precisamos olhar para Jesus e queremos verdadeiramente imitar como ele é. Alguém olhou para mim e falou assim: a senhora é pastora? Sou. Algum problema? Não, é porque a senhora é tão simples. E eu falei: quero ser mais do que eu sou. Porque eu quero ser simples como Jesus foi. Glória a Deus. Eu não quero estar vestida, nem andar com carapuça, para que as pessoas me vejam com pose. Eu quero que veja que a gente está lutando para ser como Jesus é. Eu quero viver um evangelho que realmente faça o que a Bíblia diz que faz. Eu quero ver o povo que anda comigo curado, liberto, sarado. Não importa ser simples. Se ele foi simples e é simples, eu também quero ser.
E você nunca vai me ver para passar a pregar prosperidade. Se não tiver escrito aqui. Se nós temos Jesus, e ele diz que está no barco, como louvor, que a levita louvou aqui, eu estou no barco. Jesus dá ordem, a demônio ele tem que sair. Aleluia. Jesus dá ordem à fúria, ela tem que ir embora. Jesus dá ordem ao fluxo de sangue, ele tem que cessar. Glória a Deus. Estamos diante de um Deus que tem todo o poder. Glória a Deus. Mas o inverso é exatamente o quê? Aquilo que a gente não quer viver. É aquilo que não me interessa mais viver porque eu estou bem posicionada. Porque eu já financeiramente estou bem, posso viver bem, posso descansar. Glória a Deus. Mas parei de buscar. Eu parei de orar. Eu não sei mais o que é jejuar. Faz quanto tempo que você se preocupa em fazer um jejum? A carne precisa ser mortificada. E o espírito, ele precisa estar mais avivado. Glória a Deus. Esse é o propósito. E quanto tempo eu não tenho buscado isso? Porque Jesus ensina tudo quanto precisamos para que vivemos bem. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele fala sobre a doença dos séculos. Aleluia. Eu lembro que eu passei 4 anos depressiva, com depressão gravíssima. Cheguei ao fundo do poço. E Deus começa, quando ele curou todas aquelas enfermidades, ele começou a colocar pessoas depressivas para mim cuidar. E no início eu não entendia muito bem o porquê. E depois eu cuidando dessas pessoas, ele me mostrou que primeiro ele trabalha conosco. E depois ele vai nos usar naquela mesma área. Agora, eu lhes digo, eu nunca vi tanto ansioso em toda a vida que vivi. Tem sido uma febre de ansiedade nas pessoas. Sabe por quê? Porque os dias estão ficando difíceis. E as coisas não têm dado tão certo como nós planejamos. Então as pessoas vão procurando ficar ansiosas. E o que o Senhor diz para nós? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 25. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim o texto para nós:
Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto aos que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as árvores dos céus, não semeia, não colhe, não ajunta em celeiros, contudo, o Pai Celestial as sustenta. Porventura, não vale vós muito mais do que as árvores? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aí ele continua ensinando. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado do seu curso da sua vida? Jesus nos está confrontando. Aleluia! Considerai como cresce o lírio do campo. Ele não trabalha, ele não fia. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. No versículo de número 34, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o que? Não inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Isso é instrução para nós. Não andeis ansioso. Pelo quê? Pelo comer, pelo vestir, pelo seu projeto, pelo beber. Glória a Deus. Pelo trabalho, pelos filhos, que muitas vezes nós já vamos para o culto do Senhor, vamos já preocupados. Nós não desprendemos. Não, hoje é dia de culto. Eu vou começar a fazer meu culto em casa. Hoje eu vou voltar com uma cura. Glória a Deus. Isso aí já tem que sair prontinho de casa, do forno, tirando do forno e vindo aquecendo. Eu, hoje, vou voltar com o meu milagre. Aleluia. Mas não. Nós queremos que Jesus faça tudo para nós e que nós venhamos receber sem muito esforço. Escute, estamos vivendo uma igreja, na maioria deles, de folgados, querendo tudo pronto. Eu tenho observado nossos cultos de oração. Quando você realmente tem fé, você frequenta culto de oração, que é para poder estar se renovando. O matutino é 2, 3 pessoas. Nós, como líderes,
Não precisamos baixar a guarda. Temos que estar realmente cheio do Espírito de Deus. Porque tem pessoas dependendo de nós, mas as nossas ocupações não estão mais nos deixando a colocar Jesus no centro da coisa. Agora pergunte como ele se sente. Se ponha no lugar de Jesus. Porque toda cura e todos os milagres que alguém chegou a Jesus, ele falou: o que queres que eu te faça? Foi assim? Ainda temos a força para perguntar a Jesus se quer, o que nós queremos? Queres que eu te faça? Em alguns poucos casos, Jesus chega e fala assim: não chora, eu cheguei. A mulher levando o único filho que tinha, já tinha perdido o esposo, e agora o filho adoece. Ela perdeu tudo. Aquela mulher precisava ter alguma fé para Jesus aparecer e fazer aquele milagre. Alguma coisa Jesus se agradou dela, porque ao contrário, seria mais um morto. Era só mais um que era típico na época. Falecia muito varão e ficavam muitas viúvas. E essas viúvas pereciam, porque as casas delas eram invadidas até por cidadãos. Fingiam que iam orar e dar assistência, mas era invadida a casa e possuída as viúvas. E Jesus vivia irritado com isso. Fariseus, hipócritas. Isso nos traz um entendimento de que quando ele veio, que ele começava a ver as injustiças, Jesus partia para o conserto dessas coisas. Seja justo. Em tudo que você fizer, seja justo. Porque a sua descendência vai depender de você. Eu nunca vi um justo perecer. Glória a Deus. Nem a sua descendência mendigar. Aleluia. Que seja um pão, que seja água, que seja roupa, que seja comida, que seja o que for. Mas isso vai depender da sua justiça. Sabe, igreja, uma das coisas que nós como crente achamos que Jesus não está vendo é quando necessitamos de fazer alguma coisa para a obra e você finge que está ocupado. Eu consigo sentir isso na alma. Para quem tem discernimento de espírito, sente isso com uma pressão, talvez pior do que um vapor de uma panela de pressão. E se passamos a fingir que somos o que não somos, aquilo dali vamos nos acostumando a isso. E Jesus não usará como poderia usar. Então não precisamos usar máscara com o Senhor. Você pode fazer isso com a pastora, com o pastor. Mas nós precisamos de entrar no Santo dos Santos
com autoridade e poder. Olha, Jesus, eu faço tudo o que é possível ser feito. Glória a Deus. Aleluia. Olha, Senhor, a minha sinceridade diante de Ti. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Grande Deus. Glória a Deus. Busque o Senhor, encontre. Busque, encontre. A palavra diz: busque o Senhor enquanto se pode achar. Mas nós temos que buscar e temos que encontrar. Ou ficam só na busca? Porque há dois tempos. É tempo de buscar, é tempo de buscar, é tempo de buscar. E o tempo de encontrar. Quem busca não encontra, não é isso que a palavra diz? Então eu preciso encontrar Jesus. Como é que anda o seu encontro com Ele? Qual a mensagem que você passaria para Jesus hoje? Qual que é a minha petição hoje diante do Senhor? Aleluia. Nós temos tantas coisas pendentes, amados. Temos. Senhor, minha família. Senhor, meu pai não se converteu, minha mãe não se converteu. Senhor, meu irmão ainda está na bebida. O outro ainda está no fumo, o outro está na droga. Eu ainda sinto inclinações na carne, eu ainda olho demais, eu ainda busco e ainda faço coisas indevidas. Que meu corpo é templo e morada do Espírito. Eu preciso guardar ele para Ti, Senhor. Glória a Deus. Eu não falo de casal. Aleluia. O que é permissível, o Senhor sabe. Glória a Deus. É um para o outro. Agora, se não é assim, se guarda. Conserva-se. E se guarda que o Senhor vai trabalhar na sua causa. Glória a Deus. Escute. Ele tem me incomodado muito em relação à avareza. Se a palavra não é para você, não pegue. Porque a pastora falou assim, era para mim, foi comigo. Não estou pregando para a igreja. Você pega se quiser. E não estou sendo rude. Hoje é culto de cura e libertação. Nós precisamos nos libertar daquilo que não serve mais. Escute, o avarento. E eu tenho encontrado algumas pessoas, inclusive alguns que se converteram comigo recentemente. Eu tenho procurado acompanhar essas pessoas. E eles deixam Cristo. Para de congregar. Porque não querem contribuir. E olha aqui. São pessoas que têm dinheiro. Não querem contribuir com o evangelho. Porque vão ficar pobres. Porque as igrejas levam tudo que o povo tem. Porque as igrejas pregam demais. Certo que algumas dão má testemunho dessas coisas. Mas nós pregamos Bíblia e pedimos que a Bíblia mande. Que a gente façamos. Mas outros não. Já não contribui. Mas com nada do reino. Porque está com medo de perder. Porque eu criei um propósito que ninguém toca no meu patrimônio. Porque o reino de Deus pode perecer. O que não pode perecer é a minha conta. Olha, essas pessoas, quem tem esse mal, nós sabemos que isso é espiritual. Isso é um demônio que estraga a vida daquela pessoa. Consequentemente, a da família. E
e prejudica o reino de Deus. Porque poderia fluir com mais facilidade. A palavra diz que o avarento não entra no reino dos céus. Aí eu vou perder a minha salvação por o dinheiro que vai ficar aqui, que eu não sei nem para quem. Vai virar pó. A traça come, vai virar pó. Vai queimar. Deus dá o suficiente para a gente viver e viver feliz. Às vezes, a gente pensa que ele demora a dar alguma coisa, mas ele está trabalhando para poder nos entregar na hora certa. Deus não trabalha tardio, nem adianta, é no tempo dele. Nós é que temos que nos adequar ao que ele quer fazer conosco. Porque muitas vezes a nossa personalidade não permite Deus nos dar aquilo. Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes torne diante de Deus as suas petições, segundo ele diz. Observe. Observe. Aí ele dá um exemplo dos pássaros. Nem tem conta no banco. Nem tem cartão do Bolsa Família. Nem tem celeiros. Nem trabalha, nem tem remuneração. E nenhum homem, nem Salomão, viveu como eles vivem. Come das providências. Inclusive estão querendo ir comer na minha cozinha. Entra por os vasculhantes. A minha cozinha está ficando assim de pássaro. Vai comer da minha panela, Damião. Damião gosta disso. Oh, Jesus. Mas é isso. Ansiedade é a doença da atualidade. Isso faz muito mal. Só sabe quem teve. Através dela vem uma síndrome do pânico. Que eita coisa difícil de se livrar. Eu tive isso. Eu acelerava o coração. Eu falava, eu não passo de hoje. E o medo. Entrou espírito de medo. Tudo isso a ansiedade faz. Então não andeis ansioso por coisa alguma. Antes torne diante do Senhor, leve ao trono e Ele vai providenciar tudo quanto você precisa. Viva em paz. Viva tranquilo. Seja manso. Seja bom. E coloque Deus em primeiro lugar. Aleluia. Ele disse que cada dia basta o seu próprio mal. E por que Jesus não disse, basta cada dia o seu próprio bem? É para saber o quanto essa doença faz mal. Ele poderia ter falado o contrário, né? Mas não, ele quis dizer que isso daqui entra mal. Isso aqui não é uma doença científica. Isso aqui é demoníaco.
Porque ele entra e através disso entra muitos e muitos outros. Por isso, legiões. Se não tivermos diante de Cristo, nós perecemos. E a preocupação do Senhor comigo e com você é que não seja ansioso por coisa alguma. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar. Aleluia! Aleluia.